Olá, pessoal! Se você está aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve. Eu sou Trinity Talion, terapeuta energética, bruxa, consteladora. Trabalho com sistemas quânticos, como mesa radiônica, registro acástico e alta magia, goetia, portais, pactos. E o vídeo de hoje é sobre goetia Patchwork. Sou possuidora do Coven Rosa Negra, do Espaço Healing Agatha Avalon e da Quimbanda Reino da Lira. Então, pessoal, coisas loucas que acontecem na vida da gente, na minha vida, e eu tô sentindo uma energia diferente, e aí um chamado, na verdade. E me deparei com a goetia Patchwork. Entrei em conexão com o Enki está aqui, Cafiniel também, Sandalfon, e eu me deparei com essa galera e fui jogada aos leões novamente na goetia Patchwork. Aí eu fiz questão, porque é minha especialidade, e de falar como é, né, para vocês, meus inscritos, que gostam desse tema, eu sei, e dar o meu parecer, que até então eu não tinha dado, porque não tinha feito. Mas eu vou falar para vocês, é a coisa mais louca que eu já fiz. Eu vou dar uns spoilers de como foi. Eu comecei ontem, mas como eu sou da ordem de Melquisedeque, eu tenho a consciência expandida, eu trabalho com expansão de consciência, mesmo eu não ser um ser que medita constantemente, para mim foi um pulo. Eu já estava lá. Então, para você que não sabe o que isso significa, goetia Patchwork é uma goetia mental, que você não usa rituais, você usa só elementos, sons, imagens, para você entrar em contato com o Daimon. A diferença é que você vai no território do Daimon, né? E aí você fala com o Daimon, mas no território dele. E eu nunca tive interesse, apesar de conhecer já essa técnica, nunca me chamou atenção, nunca senti o ímpeto, mas aquela coisa, né? Como tudo que veio na minha vida. Eles me puxaram, Enki tá aqui, Cafiniel tá aqui, Sandalfon tá aqui, a bola da vez é essa. Eu vou fazer a goetia Patchwork com Lúcifer, mas ainda não me chegou o meu livro Lúcifer e os Demônios Ocultos, que eu comprei. Então, esse patchwork de Lúcifer eu só vou fazer mais pra frente, mas a ideia era essa, porque tudo começou com este livro, Lúcifer e os Demônios Ocultos. Então eu comecei acionei a força de Enki, acionei a força de Cafiel, acionei a força de Sandalfon e fui, tá um calor aqui absurdo, e fui fazer a minha primeira experiência. Então eu vou contar para vocês as experiências que eu fiz até agora. É um bagulho louco. Eu concordo muito com o Father Magog, o que ele diz a respeito. Funciona? Funciona. É para todo mundo? Não. Porque você tem que ter muita presença de espírito, muita força,
porque você vai realmente para lá, né? Então eu fui realmente lá do outro lado, eu entrei em contato com o Daimon no território dele. É muito louco, é uma expansão de consciência. E isso é muito intenso, é muito intenso. E a primeira vez, então, eu fiz os processos iniciais, que é dividido em grupos. Então, certos daimons, que são os deuses, na verdade, você primeiro aciona a Enki para você entrar em contato com eles. Então você faz o patchwork de Enki primeiro, para depois você fazer o do Daimon. Certos seres que são anjos caídos, você faz, que são Daimons, mas são da categoria de anjos caídos, você faz o patchwork primeiro de Sandalphon, para depois entrar em contato com esses daimons que têm essa categoria de anjos caídos. E os Shedin, que são a maioria dos daimons, que são semideuses, você faz o patchwork primeiro de Cafiel, para depois fazer o patchwork do daimon que você quer. Então, como eu gosto muito de Belit, todo mundo sabe, eu tenho uma afinidade bastante grande com Belit, foi o primeiro que eu fiz. Então, Belit, eu tive que acionar Sandalphon primeiro. E é minha casa, né? O mundo astral é minha casa, eu tô aqui só de passagem. E acionei Sandalphon. Aí, uma das imagens que você vê é a chuva. E eu tava lá chovendo, aí chamei pela segunda vez Sandalphon e ele apareceu. Mas aí ele apareceu e eu fiquei olhando para ele. Ele era bem alto, né? Eu fiquei com a cabeça erguida olhando para ele. Aí eu tinha pedido a permissão, né, para falar com o Belit. E ele deu a permissão e eu fiquei parada, tietando, né? Aí ele falou pra mim, vá, porque senão eu ia ficar ali. Ia ficar ali, parada, paralisada ali. Ele falou, vá. Aí eu fiz o patchwork de Belit. Então o patchwork de Belit é um campo, né? Tem outros detalhes, mas eu não vou falar aqui, né? E aí eu estava ali, e aí chamei Belit. Belit veio montado num cavalo branco, e não dava para ver as feições nítidas, era assim mais uma luz, né? Mas assim dava para ver uma forma humana, né? Aí Belit desceu do cavalo e eu dei uma rápida olhada assim pelo ombro e eu vi Sandalphon atrás de mim. E aí falei com o Belit a respeito dos processos que estão aqui comigo, dos clientes, né? Um que especialmente está demorando um pouco mais, mas a gente sabe por quê. Belit já tinha me dito. E mais dois mais recentes que estão no prazo. E aí eu aproveitei, não falei desses casos, falei só de dois que eu tinha interesse, e aí na Goetia Patchwork eu não falei dos outros dois, falei aqui mesmo, em frente ao altar dele. E aí foi engraçado que eu falei, e Belit, acho que não está acostumado, né? Porque Sandalphon, ele comanda, de uma certa forma, Belit. E aí acho que ele, né, não gostou muito a gente sempre teve uma interação tão light, né? Ele não gostou muito de aparecer lá com o Sandalphon. Mas assim aconteceu. Aí eu falei desses dois casos e aí ele me acenou assim, o cavalo dele inclusive fez assim, né? Quando o cavalo começa a mexer com a cabeça. E ele falou 1 mês para resolver esses dois casos.
Então era a minha primeira vez, eu não estava acostumada com isso. Aí ele montou no cavalo e partiu, né? Só que daí eu pensei nesses dois últimos que eu fiz, né? Nesses dois casos. Aí fiquei parada assim, pensei, puxa, mas tem os outros dois casos agora recente. Daí eu pensei, será que eu devo chamar Berit de novo? Daí eu ouvi Sandalfon falar atrás, deixa pra depois. Aí eu falei, bom, então deixa pra depois. E me virei e Sandalfon foi me acompanhando nesse campo. Foi me acompanhando nesse campo e a gente foi andando. Até que eu voltei, né? Mas foi bem legal, foi bem punk, gostei muito. Voltei, realmente estive lá, realmente falei com o Berit, né? Dei o prazo. Aí, como esses casos é com a Amon também, aí foi a coisa. Eu fui falar com a Amon. E a Amon, quem comanda, Amon é um Shidim. Então quem comanda é Cafiel. Então, iniciei, né? Tem uns processos antes, mas eu não vou ensinar ninguém a fazer patchwork. É só para vocês terem uma noção. Fiz os processos anteriores. Aí chamei Cafiel, nunca tinha chamado, porque era a minha segunda vez que eu fazia Goetia Patchwork. Veio uma mulher no meio de uma ventania, assim, com um cavalo correndo para cima e para baixo, sabe? Uma agitação. É o sonho bem fresquinho. Eu vou cortar essa parte. Então, eu via raios e essa mulher com esse cavalo para cima e para baixo. Daí o cavalo foi chegando mais perto, né? Ela no cavalo foi chegando mais perto, essa guerreira, porque Cafiel é uma guerreira, comandante, é uma comandante que cuida do portal de Merkavah, que é a terra sagrada dos Malaquim, dos anjos, né? E ela desmontou do cavalo e veio com a espada pra cima de mim e manejava. A mulher não parava um segundo. A mulher não parava um segundo. Eu fiquei assim, passada, né? Aí eu perguntei, né? Eu tenho sua autorização pra falar com a Amon? E ela falou, sim. Aí eu saí. Aí perguntei, você vai comigo? Ela acenou com a cabeça e eu saí da vivência do patchwork e fui fazer o patchwork de Amon. Aí cheguei no patchwork de Amon, cheguei no castelo e tal. Chamei Amon pela primeira vez, chamei Amon pela segunda e aí Amon apareceu. Muito fofo. O cabelo preto, bem preto. Meio assim, liso e aqui enroladinho, parecia um pajem, né? E muito educado, educadérrimo. Aí eu falei com o Amon, que, né, os processos que eu acionei ele, como é que ia ficar, que eu precisava que isso se resolvesse. E aí aconteceu uma coisa inusitada, porque você tá lá dentro mesmo da coisa. Aí o Amon falou, eu vou fazer. Mas ele não terminou quase, eu vou fazer, quando eu vi eu estava de volta. Tanto que quando eu voltei, eu me senti perdida. Eu falei, onde eu tô? Por que eu tô aqui? Foi muito bizarro. Foi muito bizarro mesmo. Aí eu fiquei passada, né? Falei, nossa, o que aconteceu? Né? Cafiel me tirou assim, me puxou, me chutou. Tanto que eu brinquei com uma amiga e cliente, que ela faz Goetia Patchwork, e eu falei, gente, o que é isso? Né? Que anjo maluco, né? Primeiro que, nossa, que agitação, e de repente ela me chutou
da Guete Patchwork, quando eu vi eu já estava aqui em terra de novo. Foi muito bizarro, muito estranho. E muito diferente da atuação de Sandalphon, né? E eu fiquei passada, tanto que fui perplexa, não conseguia entender por que ela fez aquilo, né? E eu comentando com essa amiga, eu falei, nossa, mas que bizarro, né? Por que ela me chutou e tal? E aí eu assim, passada, me amarrota, porque eu tô passada. Tanto que eu cheguei tão rápido que eu não sabia nem onde eu tava. E aí essa minha cliente falou, né, mas por que você não fala com ela, né? Daí eu falei, sei lá, né? Será que ela tá emputecida comigo? Né? Será que aconteceu alguma coisa? Porque nada justifica, né, essa atitude. Aí ela falou, não, fala com ela e tal. Eu falei, ah, não sei, talvez eu fale com o Enki, eu fale com o Sandalphon, porque nessa mulher, sei lá, meio doida. E aí depois, no, no decorrer do dia, eu falei, não, né, se eu tiver que falar com alguém, vai ser com ela mesmo, né? Inclusive eu falei para essa minha cliente, falei, não, eu sei me colocar no meu lugar, jamais, apesar de eu achar desnecessário ela ter me chutado da vivência, jamais vou voltar com respeito com ela, né? Eu sei o meu lugar. E aí eu fiquei assim, né? E ela falou, não, não faz hoje porque o patchwork, por causa da intensidade e tudo que envolve, e você tá no território do Daimon, você não tá no teu território. Você faz no máximo umas 2 vezes no dia, né? Não é que nem eu que faço 5, 6 guetes no dia, não dá, no patchwork não dá. E aí eu tô lá, assim, né, meio não acreditando. Olha, eu levei muito tempo para absorver essa goethe de Amon. Mas, como eu falei, né, tenho respeito por todas as divindades. E eu senti que ela estava me chamando, isso já foi no final da tarde. Eu senti que ela estava me chamando, aí eu assisti um vídeo sobre Cafiel, aí assisti, aí senti mais energia, porque ela tá ancorada aqui, né? Ela, Sandalphon e Enki. Aí eu senti que ela estava me chamando e falei, bom, eu vou. Aí era quase meia-noite. Aí eu fui, né, no deserto, as areias voando. E aí eu tava assim, cabeça, não olhando para cima, né, aqui, assim, cabeça meio termo. E o cavalo tava muito distante. E aí eu vi que o cavalo vinha vindo, eu chamei ela, o cavalo vinha vindo, aí ela começou a me circundar com o cavalo. Dá várias voltas e eu ali. Ela dando volta eu falei, né, me desculpe, eu não sei o que eu fiz, né, se eu fiz alguma coisa de errado. E mas me desculpe, né? Não sei por que que você me trouxe tão rápido assim, né? Porque como eu falei, Sandalphon me levou, depois da Goethe feita, me levou até, né, um, sei lá, que é difícil falar o tempo, né? Mas assim, nós fomos caminhando por aquele campo até eu voltar, né? E ela não, ela me chutou assim, que quando eu olhei, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? E aí aconteceu um negócio que eu pensei, que eu nem vou comentar, a hora que eu pensei, né? Mas era assim, da impressão que eu tive, e eu nem vou comentar o que eu pensei, mas assim, não cheguei a verbalizar. Aí Cafiel falou, seja mais rápida. Normal, né? Porque como eu falo, como é minha casa, como eu tenho uma interação normal com os daimons, porque eu já faço Goethe há mais de 5 anos, eu tenho uma grande afinidade com alguns daimons, né? E Amon é um deles. Então eu fico ali
deixar, eu fico ali. E ele tinha falado 2 vezes já, né? Não, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, acho que ela falou, não, ela não vai sair daqui, eu tiro ela. E pá! Me jogou. Daí ela só falou, cuidado com o que você pensa e seja rápida. Aí eu fiz assim, né? Tudo bem. E aí ela desceu do cavalo e me acompanhou naquele deserto, mas assim, claro que ela e Sandalfon são totalmente diferentes. Ela, se Sandalfon eu dei 15 passos para depois eu voltar, né? Com ela me deu 3 passos. Ela caminhou comigo uns 3, 4 passos no máximo ali naquele deserto e pum, eu já estava de volta, né? Ela não tem paciência. Então foi muito bizarro. Mas muito intenso. Eu pude falar com o Daime, eu pude, né, estipular novamente o prazo, ó, eu quero que aconteça nesse prazo, né? E é uma porta aberta porque se ele não cumprir esse prazo, eu posso ir lá no território dele, não esperar ele vir e ir lá falar, olha aí, o que está acontecendo. Então, eu achei bastante interessante porque é um complemento. Como eu falei, como eu faço muita Goetia, tenho muita cliente de Goetia, não é uma coisa que eu vou poder fazer para todo mundo. Eu já vou falar essa parte. Mas é uma coisa que eu posso fazer, eu faço o meu processo normal, como eu sempre fiz. Agora, com a intervenção de Enki, de Cafiel, de Sandalfon, mas a minha Goetia é do jeito que eu faço, normalmente. E quando tiver alguma coisa que eu precisar falar com o Daimon, alguma coisa que precise ser dita, eu posso ir lá bater na porta dele e dizer, ó, isso e aquilo, né? Então, eu gostei bastante. Daí, inclusive, eu fiz, porque eu vi bicho quando aparece no teu espaço é magia na certa. Aí eu vi um rato que meu gato, o Loki, aquele que eu sempre falo, que sempre apronta, ele trouxe um ratinho filhote, estava na minha porta, mas nada é por acaso. Plena quaresma, o gato me traz um rato, nunca trouxe. Isso quer dizer alguma coisa. Eu vi uma barata dessas preta, feia, minha casa não tem barata, meu espaço não tem barata. Aí eu já, então, aproveitei e fui fazer uma Goetia para Simeges, que Simeges tira toda essa energia. E a maioria dos daimons são Shedins, né? São semideuses. Então, é com Cafiel. Então, era necessário mesmo a gente ter essa conversa como a gente teve, porque eu vou precisar muito de Cafiel. Porque a maioria dos daimons são Shedins, são semideuses. Alguns são deuses e alguns são anjos caídos, mas a maioria é Shedin. Então a gente vai ter que se acertar. Daí eu fui lá de novo, hoje, falar com ela. Primeiro eu fui para falar com o Orobás, né? Porque o Orobás me acordou 3 horas da manhã, semana passada, para fazer uma Goetia para ele. E que ele estava aqui, então eu fui lá bater na porta dele e conversar com ele, fazer meus pedidos. E aí eu incomodei Cafiel para ir lá falar com o Orobás. Aí eu resolvi fazer Simeges e aí eu fui lá, chamei Cafiel, aí falei com o Simeges. Simeges se mostrou para mim bem forte, como ele está na imagem que eu tenho, bem forte, bem musculoso. Ele apareceu bem grande para mim. E quando eu olhei atrás, Cafiel estava. Inclusive, quando eu chamei Simeges, antes de chamar Simeges, a gente chama Cafiel, ela me puxou assim para cima do cavalo e deu umas voltas comigo, né? Aí eu falei, aí depois ela me desceu. E daí eu falei, eu quero tua permissão para falar com o Simeges.
porque tá acontecendo umas coisas, quaresma, né? E eu preciso que ele corte. E daí eu fiz o patchwork de shimeji e eu olhei, ela tava atrás de mim, só que daí shimeji apareceu muito grande, né? É um semideus, né? Mas apareceu muito grande. Aí eu pedi, por favor, será que você pode diminuir um pouco de tamanho? Aí ele diminuiu, ficou claro, mais alto que eu, mas, né, normal. Aí eu falei com ele, né? Falei, ó, tá tendo uns bichos lá, com certeza tá tendo demanda, eu preciso que você corte, né? Daí ele falou, fique tranquila, eu vou fazer, né? Aí eu vi que Cafiel fez assim com a cabeça, né? Falou, você tá melhor, tá melhorando, porque, né? Eu falei com o Dai uma forma que eu queria que eles aparecessem, né? Porque é horrível você falar com um ser imenso, né? E daí eu não sei se eu não sei o que aconteceu, porque Cafiel acontece de tudo, né? Eu não sei se o Daimon se aproximou, porque eu tive a impressão que se me dizia se aproximar mais um pouco. E nesse ato dele se aproximar mais um pouco, Cafiel me arrastou, me pôs em cima do cavalo de novo e quando eu vi eu já estava no cavalo no deserto, né? Aí ela parou, descemos do cavalo e a mesma coisa, ela andou uns passos comigo. Antes disso eu via a imagem do primeiro, que a gente faz o primeiro patchwork, né? A imagem primeira que a gente faz para entrar em contato com os shimeji, daí eu vi dela, mas antes disso foi uma mistura, assim, que ela me arrastou, assim. Aí ela desceu do cavalo e andou comigo 3 passos e me despachou. Então é bem doido, né? É coisa louca mesmo. Entrar em contato com esses seres e é isso, é o chamado, né? É meu caminho, o Goethe é meu caminho. E aí eu vou falar pra vocês assim, eu gostei bastante, vou fazer mais pra mim do que para as pessoas, mas eu vou abrir sim o patchwork para quem quiser. Só que tem uma diferença, o valor vai ser o mesmo, só que o tempo, se você quiser uma Goethe patchwork, vai ser mais ou menos 15 dias, 20 dias de espera. Por quê? Eu só vou fazer 2 patchwork por mês, para quem quiser. 2. Porque aí o que acontece? Eu tenho que vir lá na frente. Porque eu só posso fazer 2 por dia. E eu não vou ficar fazendo todo dia, porque isso é uma piração. É que vocês não têm noção que louco é. Você entra lá no astral, você entra no território do Daimon, você sai daqui. Entende? Então eu não posso ficar fazendo isso toda hora, porque chega uma hora que eu vou estar nas duas dimensões ao mesmo tempo. Isso é complicado, né? Você pira. Então eu vou fazer só 2 patchwork por mês. Porque agora eu posso não ter ninguém, mas daqui a pouco começa o povo a cismar com patchwork e eu tenho 5, 10 clientes querendo fazer patchwork. Então, muita calma nessa hora. Eu vou fazer 2 por mês só, se você quiser usar essa técnica. Então, aguarde de 15 a 20 dias, entende? Para eu poder fazer, se vocês quiserem. Então, até aí, eu vou continuar fazendo o mesmo sistema, só que agora com a intervenção de Enki, Sandalphon e Cafiniel. Porém, vai ser o mesmo sistema. E 2 vezes por mês eu faço no sistema patchwork. Ok, pessoal? Então é isso, contando essas experiências, essas mudanças. Já estou antecipando, porque tudo isso é por causa do patchwork de Lúcifer, mas isso vai ser mais para maio, né? Porque o livro ainda vai chegar,
Aí eu vou ver os patchworks, né? O de Lúcifer mais ou menos eu já sei, mas assim, vou começar a usar esse patchwork de Lúcifer e os demônios ocultos em abril. E aí, mais ou menos maio é que eu vou estar disponibilizando, mas não vai ser diferente. Vai ser uma Goetia Patchwork 2 vezes por mês. Ou seja, com nesse sistema com Enki, Sandalphon e Cafiniel, ou vai ser com Lúcifer e aí o Daimon. Mas não muda, vai ser esses 2 sistemas patchwork, eu só vou fazer 2 por mês, entendeu? Então é isso, contando as novidades dessa loucura. Não aconselho porque é muita piração, né? Principalmente por aqueles que estão iniciando. Então eu já sou G11, eu acredito que eu faço a Goetia há muito tempo, há muitas vidas. Tanto que eu não conhecia patchwork e instantaneamente, não fazia meditação, instantaneamente eu cheguei lá. Eu estava lá. Eu estava lá. E da mesma forma voltei tranquilo, não tive nenhuma dificuldade. Então não apoio quem está começando agora a fazer, porque além de ser mais perigoso, é mais punk, né? Como é o tema do vídeo, a coisa mais louca que eu já fiz. É muito intenso, né? Então você tem que ter muito equilíbrio para fazer isso, né? E é isso, pessoal. Essas são as novidades. Então, abril vai ter daí Lúcifer e os demônios ocultos, então patchwork com Lúcifer. E vamos que vamos. Eu vou contando tudo para vocês nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então, se você não é inscrito, como eu já falei no começo do vídeo, se inscreva. Toca no sininho para você ser notificado a cada vídeo meu. Curte, compartilha, comenta. E eu te vejo no próximo vídeo.